Gente, férias é muito bom, né? Um tempo para viajar, para descansar, conhecer novos lugares, pessoas, costumes, culturas. É uma época muito gostosa, né? Mas antes de sair de férias, é preciso planejamento para que realmente seja para descanso, né? E não para estresse e para ter dor de cabeça, como acontece muito. Mas nem sempre tudo sai de acordo com o que foi planejado, né? E a pessoa, então, ela tem que saber o que ela tem que planejar, né, para ter aí garantido o seu direito de consumidor. Ou terem garantidos todos os seus direitos, porque são muitos, né? Você sabia que o consumidor turista tem direitos também? Pois é, tem, viu? Para conversar conosco sobre estes direitos, eu recebo aqui no programa a advogada Luciana Ateniense, que é do Movimento das Donas de Casa, né? E ela é especialista na orientação ao consumidor turista. Luciana, bom dia, seja bem-vinda à Manhã da Piedade. Muito obrigada aí pelo convite. Pois é, época de férias, as pessoas todas se programando, planejando viajar. Mas antes, essas pessoas têm que ter uma ideia, pelo menos, dos seus principais direitos, porque acontece muito problema nessa época do ano também, né, Luciana? Infelizmente, quer dizer, hoje para você viajar, você tem uma expectativa muito grande, não só pelo seu lazer merecido, mas também pelo dinheiro que você vai pagar. Então, já começa aí, como você falou com bastante propriedade, a cautela na contratação. Vamos desconfiar daquele preço muito diferente, ou seja, muito barato, aquele preço diferente em relação ao praticado ao mercado. Busque contratar a empresa com credibilidade no mercado. Hoje, muitos consumidores estão contratando, seja transporte aéreo ou terrestre, por intermédio de internet. Cuidado com esses sites, busque sites conhecidos, cuidado para ver se tem endereço físico aquele site. Observo que várias vezes a pessoa gasta um valor e aquele site não tem nem endereço. Então, quando tem algum problema e quer até propor uma demanda judicial, aquele consumidor tem o direito. Mas como que ele vai propor ação se não tem aonde localizar aquela empresa? É um barato que vai sair caro. Isso, então não vale a pena. Então você tem que pesquisar, fazer jus àquele seu dinheiro suado. E esses links que muitas das vezes você está, às vezes, numa rede social, você está acessando o e-mail, aparecem alguns links, né, com algumas propagandas. Tem que ter cuidado com isso também, né? Muito. E esses links é interessante até para você imprimir, né? Ou então você printar, guardar, porque o Código de Defesa do Consumidor fala que a oferta vincula o contrato. Então, tudo que a empresa está oferecendo, ela tem a obrigação de cumprir. Não é uma foto meramente ilustrativa. Aquilo que ele está gerando, uma expectativa ao consumidor em relação aos serviços que ele está contratando, aqueles serviços que estão incluídos naquele determinado pacote, a empresa tem que cumprir. E ler bastante esse contrato, inclusive aquelas letras pequenininhas que às vezes a gente fica com preguiça de ler, às vezes o contrato é grande, mas é importante ler tudo, né? Muito, quer dizer, porque às vezes, infelizmente, você só fala assim, aonde está aquele contrato quando tem um problema, né? E aí que vai ler, né? Aí que vai ler e vai ver que aquela situação está naquele rol daquelas cláusulas que não estavam incluídas naqueles serviços contratados. Então, você tem que ter cautela para contratar empresas com credibilidade. Eu não estou querendo falar que nenhuma empresa tem problema, tem. Todas as empresas, infelizmente, porque nós estamos numa sociedade de consumo, um consumo massificado, mas tem empresas que têm menos problema em relação às outras. Então, consumidor, contrate, guarde, se documente para evitar maiores danos depois. Luciana, na hora de comprar aí passagens nesta época do ano, né? As pessoas viajam muito de ônibus, de avião, passagens aéreas. Quais são as dicas que você pode passar para quem está em casa, para quem vai fazer a compra dessas passagens? Quais são os cuidados que elas devem se atentar? Primeiro, né, compre com antecedência, porque a gente está observando que as passagens, vão ver o transporte aéreo, por exemplo, caríssimo. O transporte doméstico, transporte no território nacional. Então, nessa época, final do ano, é um absurdo. Então, se você já tem uma viagem planejada, compre com antecedência. Em relação à mala, se você tem uma mala acima de 10 quilos, que não vai ser aquela mala que você vai transportar dentro da aeronave com você, compre também com antecedência. Se você deseja marcar
a sua poltrona também com antecedência. Então, isso é interessante. Pesquise entre as empresas para ver qual que é o melhor preço que tenha. A mesma coisa em relação à questão de transporte rodoviário. É sempre bom você evitar comprar em cima da hora, porque em cima da hora um preço fica exorbitante impraticável para você. Então, aquela viagem que você quer fazer para distrair, às vezes você não consegue, até por causa do transporte, que é um valor muito elevado. Pois é, e no caso de desistência? A pessoa comprou uma passagem aérea, uma passagem de ônibus, surgiu algum imprevisto, ela não vai poder viajar. Quais são os direitos dessa pessoa? Então, vamos lá. Muitas vezes a empresa fala que o rodoviário, até 3 horas antes da viagem, ela tem direito a desistir, mas algumas empresas falam que ela tem que pagar uma multa, né? Uma taxa administrativa. Isso está correto. Isso está correto. Agora, outras falam até 24 horas. Não. A pessoa, ela pode desistir, mas ela tem que ter uma antecedência. Em cima da hora, aí depende da liberalidade de cada empresa. Mas obrigação a empresa não tem de restituir integralmente. Agora, vamos falar do transporte aéreo. Cuidado, porque no transporte aéreo, vamos ver, você comprou uma passagem de ida e volta, porque a passagem de ida e volta costuma ser mais barata do que você comprar. O preço é mais em conta. Não é? Então, às vezes, você comprou a ida e a volta, mas você não pode ir na ida. O patrão não liberou a ida e depois você ir com a carona. E aí, você tem que comunicar para a empresa que você não vai à ida, mas que você continua confirmado a volta. Por quê, gente? Está acontecendo muito. A pessoa, ela não vai na ida. Chega no aeroporto, quando ela já está no destino para voltar, deu no-show. Então, aquela passagem que ela acha que está confirmada à volta, não está. A empresa aérea fala, olha, vocês não me comunicaram. E que é uma postura abusiva por parte da companhia aérea. Como que tem que ser feito esse comunicado? Por e-mail. Evite telefone. Eu acho que só por telefone e por protocolo, o consumidor ele fica muito vulnerável nessa situação. Registrar tudo. Registrar sempre. Esse registro, de todas as formas, vamos ver um exemplo de mala extraviada. Né? É um outro problema que tem. Uma mala extraviada, seja de transporte rodoviário e transporte aéreo. Teve uma mala extraviada, recorra à empresa e formalize. A empresa vai te dar um documento específico para você formalizar. Luciana, no caso da pessoa não conseguir realmente fazer aquela viagem de forma alguma, né? Já está com as passagens, os bilhetes comprados, mas não vai conseguir viajar. Ela tem direito à restituição? Isso depende até do bilhete ser promocional. Depende da categoria da passagem que ela comprou, mas ela não tem, a empresa ela não pode manter, negar a restituição 100%. Isso é arbitrário. Mas uma multa, outra coisa, ela cancelou na véspera, 15 dias antes, tem que ver, cada caso é um caso, mas reter integralmente, isso é abusivo. Integralmente, então, é abusivo? É abusivo. O que a gente observa na justiça, quando o consumidor propõe a ação, é uma multa de 20%, que seria devida. 20%. Você falava agora há pouco também da questão de malas extraviadas, né? O consumidor fica praticamente sem chão quando isso acontece. Nossa, isso acontece tanto. Isso né? acontece tanto, principalmente em viagens internacionais, enfim. O primeiro passo, então, é comunicar. Comunicar junto à empresa aérea. Comunique a empresa aérea vai te disponibilizar um documento chamado RIB, né? Registro de Irregularidade de Bagagem. Guarde todas as notinhas de compra, porque você vai ter que comprar algo, né? Seja produto de higiene pessoal, roupas, algumas peças básicas, você vai ter que comprar. Não tem como. Aí o que a empresa fala? Ah, mas supondo, tomara, né? A mala foi devolvida, mas foi devolvida 7 dias depois. 7 dias depois, às vezes você já até chegou na sua casa, a mala foi devolvida na sua casa. Aí a empresa fala, olha, eu não vou precisar te ressarcir nada, porque a mala foi devolvida. Não é esse o entendimento da justiça. Tem que devolver, sim, era obrigação, e restituir o consumidor não só aquelas despesas em que ele foi obrigado a desembolsar
Isso depende da interpretação de cada juiz, mas sobretudo os danos morais, por causa que muitas vezes o consumidor ele deixou de usufruir, fazer passeios para ficar comprando alguns objetos. Aquela viagem que era para lazer, ela se tornou um pouco frustrada por causa daquela mala que não foi transportada com pontualidade conforme a empresa havia garantido na época da contratação. Nossa, o estresse que isso gera também, né? Demais. Agora, por exemplo, nesse caso, então a pessoa, tudo que ela for comprar, ela tem que guardar comprovante. Sempre. Comprou uma pasta de dente, escova dental, sabonete, tudo ali. Tudo. Guardar tudo. Tudo. Vamos ver um outro problema que tem também, a questão de atraso, né? Acontece muito atraso ou cancelamento do voo. Neste caso, atraso, cancelamento de voo, a empresa tem que oferecer assistência ao consumidor. Assistência o quê? A partir de 1 hora, assistência de comunicação. Sinceridade, nunca vi essa assistência de comunicação. Pois é, assistência de comunicação, eu até pensei, como é que é essa assistência? Então, às vezes o consumidor ele consegue essa assistência até para o próprio aeroporto, via WhatsApp, ou pela internet, né? Mas pela ANAC, resolução 400, seria assistência, caberia à companhia aérea. A partir de 2 horas, alimentação. Então, 2 horas já tem? Já tem direito à alimentação. E a partir de 4 horas, se for pernoite, hospedagem. Agora, o que é interessante também, né? Primeiro, assistência, esse direito de assistência, reivindique, porque você tem direito. Outro, caso tenha atraso ou cancelamento, reivindique também um documento. Um documento é importante. A empresa não vai oferecer esse documento se você não pedir. Isso é um absurdo, porque o consumidor, ele nem sabe que ele tem direito a esse documento. Então, teve um atraso, um cancelamento, reivindica esse documento. É um documento da empresa falando que o voo tal... Qual é o motivo? Foi cancelado ou atrasou pelos motivos X. Aí coloca lá. E temos que esclarecer que a própria ANAC, que é a agência reguladora, fala o seguinte: problemas meteorológicos, que acontece muito em janeiro, a chuva, voos cancelados, não isenta a responsabilidade da empresa de fornecer essa assistência que eu acabei de falar. Olha só, então não é... Às vezes as empresas falam, devido ao mau tempo, o voo está atrasado. E você não tem direito à alimentação, hospedagem, nada. Não, tem sim, que a própria ANAC fala. Então tem direito, a pessoa tem que ficar atenta. Tem que ir ao balcão da companhia aérea e reivindicar esse documento. E reivindicar esse documento e caso esteja próximo à hora do almoço, café da manhã ou jantar, o que for, pedir esse documento. Vamos ver a questão do transporte rodoviário, né? Pois é. Você contratou um ônibus leito, seja Réveillon, seja durante janeiro, ou seja um carnaval, o que for. E veio um ônibus categoria inferior. E aí? E aí você tem direito à diferença do que você pagou, porque você comprou um leito e veio disponibilizar para você um convencional. Então, você tem direito a esta diferença. Essa mesma situação acontece quando o ônibus quebrou. O ônibus quebrou, era um leito e forneceram um convencional. Então, se você contratou uma categoria superior e eles disponibilizaram uma categoria inferior, você tem o direito de obter essa diferença. O consumidor, ele nem sabe. Nem sabe. Ele está tão querendo chegar ao destino contratado que ele nem sabe que ele tem esse direito. E a empresa tem a obrigação de devolver essa diferença de valor, então, para ele. Tem obrigação. Agora, passagens aéreas. A gente consegue transferir uma passagem aérea que foi comprada por uma outra pessoa? Não consegue. E temos isso aí, ele é individual, cuidado na hora que você for fazer a compra aí para a internet, confira o seu nome, se está correto, se seu nome tem sobrinho, júnior, filho, coloque de forma correta, porque tem empresas que não concordam que você não embarque se seu nome esteja correto, principalmente para viagens internacionais. Então, tem que ser, mesmo que você apresente seu documento de identidade, tem empresas negando. Essa passagem ela é individual. Se não foi possível, surgiu algum imprevisto, viajar, cancela ou remaneja. Mas transferir para outra pessoa, não existe essa possibilidade, então, né? Agora, extravio de bagagem, que as pessoas têm muitas dúvidas nessa época do ano, você já disse, vai demorar muito tempo em relação a extravio de bagagem? Olha, independente, é interessante isso que a gente falou, né? Porque
a empresa fala, olha, mas eu te devolvi. E o que a gente observa na justiça é o seguinte, mesmo que devolveu num dia seguinte, ou 2 dias ou 3 dias, não isenta a responsabilidade da empresa de restituir ao consumidor a despesa material, ou seja, o que ele comprou para suprir suas necessidades básicas e, sobretudo, os danos morais. Fala o seguinte, transporte internacional tem que devolver no prazo de 21 dias. Agora eu pergunto para você, quem viaja durante 21 dias? Exatamente. Hoje você viaja 15 dias e pronto, acabou. No máximo. No máximo. Nacional, em 7 dias, às vezes você viaja 5. Então, o que a justiça fala? Esse prazo que as empresas determinam para devolver, na justiça isso cai por terra, porque a empresa, o consumidor, ele teve que desembolsar algo para suprir sua necessidade Independente básica. se foi por um dia, se foi R$10, R$20, é um direito do consumidor. E olha um problema sério que nós temos quando tem remédio na mala, algum item importante. Indispensável até para sobrevivência, né? Então, o que a gente chega à conclusão de mala, se está extraviado? Leva uma muda de roupa, né? A gente fala muda de roupa na sua bagagem de mão e remédios, algo que você precisa de imediato na sua bagagem de mão, para caso tenha algum extravio, você não passe tanto aperto. É melhor ter segurança, né? Isso mesmo. Levar o principal junto ali. Quando há algum estrago na bagagem da pessoa, né? A pessoa vai pegar a bagagem no destino final, tá lá estragado, quebrado. E aí, quais são os direitos dessa pessoa? Isso, né? A bagagem está variada também. Então, ela tem que ir na própria companhia aérea e registrar. Naquele registro de regularidade de bagagem. Assim que chegar ali no desembarque? Assim que chegar. Registre, tire uma foto, formalize isso. Não adianta, o que a gente observa é o seguinte, não adianta queixar. Reclamar não adianta, você tem que formalizar. O seu direito, você começa a exercer seu direito, não na queixa, infelizmente, você tem que formalizar. Formalizar no site da empresa, formalizar no balcão da empresa no aeroporto, você não pode só lamentar. Agora, no caso de imóveis, né? A pessoa já contratou, já comprou passagens aéreas, está tudo certo. Mas hoje é muito comum também as pessoas alugarem imóveis pela internet, por redes sociais, né, por aplicativos diversos. As pessoas veem aquelas fotos maravilhosas, já pensam, né? É esse lugar que eu quero. Tem que ter muito cuidado também, né? Muito, porque às vezes não existe nem aquele imóvel naquela cidade. Já vi situações assim. Eu também. Então, isso é frustrante, né? E porque às vezes aquela foto é tão relativa que vamos pensar, nós como os mineiros, quando fala assim, aquela praia, aquela casa é perto da praia. Esse perto é o quê? É na frente? 1 quilômetro ou 10 quilômetros, exatamente, né? É muito o relativo. Perto é próximo à praia. Esse próximo é como? E por isso que não adianta. Esses aplicativos são interessantes? Mas são seguros? Temos a nossa dúvida. Pois é, quais as dicas que você pode passar então para as pessoas que vão o que acontece? imóvel? Eu acho que esses aplicativos não tiram a responsabilidade deles. No momento em que eles estão oferecendo, eles têm uma responsabilidade solidária. Por isso que na hora que vocês estão comprando via aplicativo, verifica o endereço físico desse aplicativo, essa formalização. Porque a gente observa que sempre esse aplicativo, na hora em que tem uma demanda, ele fala que ele é um mero intermediário. Ele é como fosse um corretor de imóveis, ele não tem responsabilidade nenhuma. Vamos ver esse imóvel de temporada, né? Como nós estamos falando. Faça um contrato, saber aonde que você vai buscar as chaves, o que está incluído naquele imóvel, roupa de cama está incluído, quais os objetos vão ter naquela casa, quando começa o horário para pegar aquela chave, quando termina. Porque quantas vezes a gente já ouviu falar, quando você chega naquela casa, já está a outra pessoa, aquele outro inquilino ainda não saiu. Traz muito aborrecimento. Muito. Então tem que saber de tudo, fazer todas as perguntas possíveis, né? Tudo. Pergunta que tem que estar no contrato. Essa pergunta tem que estar formalizada. Os eletrodomésticos estão funcionando, né? Aquele imóvel está compatível, porque quantas vezes a gente já viu aqueles imóveis fechados, mofados? A pessoa vai entrar naquela casa, tem que gastar
um dinheiro que não era o planejado. Não estava previsto. Né? Não era previsto. Então, a gente tem que buscar realmente, buscar referências daquilo. Busca, e hoje a gente consegue ter meios até para a própria internet para ver se tem reclamações daquele site. Não buscar contratar de forma rápida, sem ter uma pesquisa criteriosa. Então, muito cuidado. E se, mesmo com tudo isso, a pessoa chegou lá, a situação é outra? Não tem nada daquilo que ela contratou, nada daquelas fotos bonitas da internet. O que ela pode fazer? Tire foto, registre, formalize, né? Vá até fazer um BO, o que for, formalize. Não adianta só lamentar. Por isso que aquela contratação, ela tem que ser bem feita antes, para não ter problemas. Mas eu espero realmente que não tenha. Que ninguém passe por isso. É, isso que nós esperamos. Hoje tem um site chamado consumidor.gov.br. É um site interessante que de acordo extrajudicial. É interessante, não é obrigatório, mas muitas empresas estão cadastrando nesse site para tentar resolver de forma rápida junto ao consumidor. Então, talvez, se acontecer isso, busque essa empresa para ver se está nesse site para resolver da melhor maneira possível. Porque viajar é sempre muito bom. A gente quer descansar, não quer problema, não, pelo amor de Deus, né? E a gente consumidor.gov.br, então isso a dica. Mesmo. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco nesta manhã, Luciana. Adoramos as dicas e até a próxima. Até a próxima, agradeço pelo convite. Você aí de casa, continue conosco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos já, viu? No próximo bloco tem a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, e a reflexão sobre o Evangelho do dia. Daqui a pouquinho.